Olá, meu nome é Patrícia, eu sou biomédica. Hoje eu sou coordenadora do Núcleo de Hemoterapia do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre práticas transfusionais. O ciclo do sangue, ele obedece à normativa da RDC 34 de 2014 e da Portaria Ministerial número 5 de Consolidação de 2017. Essas normativas, elas regulamentam todo o ciclo do sangue, no qual como deve ser realizado todos os procedimentos, e ela remete a uma lei federal. Por isso que o não cumprimento das normativas referentes ao ciclo do sangue, elas são reconhecidas, como uma infração sanitária, sujeito às penalidades previstas então por essa lei. A transfusão sanguínea é um ato médico, então somente um médico responsável pelo paciente após uma avaliação clínico-laboratorial, ele vai verificar se há indicação desse procedimento, pois o sangue ele não é um procedimento isento de riscos, é um produto de origem humana. Então, somente o médico, após a sua avaliação, pode indicar uma transfusão de sangue. As transfusões, elas devem ser realizadas em formulários específicos, com informações suficientes, regulamentadas por aquelas legislações, onde eu consiga fazer a correta identificação do receptor, e isso é de responsabilidade médica, do médico prescritor. Nesse formulário, nesse pedido de transfusão, precisa constar nome completo, sem abreviação do paciente, o sexo, a idade, o número do prontuário ou registro, algum documento que identifique esse paciente, o local que ele se encontra, se está internado com a enfermaria, o quarto, o leito, o diagnóstico do paciente, a indicação da transfusão, qual hemocomponente está sendo solicitado, volume ou quantidade em número de bolsas, resultados laboratoriais que justifiquem essa transfusão, por exemplo, eu preciso da hemoglobina ou do hematócrito quando a transfusão é de concentrado de hemácia, eu preciso do TP e TTPA, que são exames de coagulação, quando a transfusão é de plasma, eu preciso do número total de plaquetas quando a transfusão é de plaquetas, preciso ainda dos sinais vitais pré-transfusão e preciso do peso do paciente, além do histórico de antecedentes transfusionais, gestacionais ou reações transfusionais. Por quê? Porque esses antecedentes são importantes para que o hemocomponente possa ser diferenciado ou que ele seja um hemocomponente especial para essa transfusão. O tipo de transfusão ainda pode ser programada, não urgente, urgente ou de extrema urgência. A modalidade programada é para determinado dia e horário, como exemplo as cirurgias eletivas. Os procedimentos não urgentes é dentro das 24 horas da prescrição médica. O urgente é dentro de 3 horas da prescrição médica. Então, essa modalidade não urgente é para os pacientes que precisam receber a transfusão, mas não precisa ser noturno, por exemplo. E a extrema urgência é aquela situação onde o retardo na administração da transfusão pode acarretar em risco para a vida do paciente. Então, essa é a modalidade no qual eu não tenho tempo de realizar os exames de compatibilidade. Então, normalmente é liberada uma bolsa de grupo sanguíneo O, de preferência RH negativo, para uma transfusão, e eu continuo realizando os exames pré-transfusionais, porém a transfusão vai acontecer antes de terminar os exames, porque o atraso pode acarretar no risco de vida para o paciente. Eu devo ter esse formulário legível, não deve ter abreviação nem de nomes e nem de diagnóstico, nenhuma solicitação verbal pode ser aceita e requisições incompletas, inadequadas ou ilegíveis não devem ser aceitas pelo serviço de hemoterapia. Isso está descrito nas legislações anteriores que eu já passei. Inclusive, há
uma frase, né, um parágrafo na seção 10 sobre a transfusão sanguínea, onde as transfusões devem ser realizadas preferencialmente no período diurno. E o HCFMB, através da sua superintendência na Diretoria de Assistência, em abril de 2013, fez uma normativa estabelecendo que as transfusões devem ser realizadas preferencialmente no período diurno. E as transfusões de requisição no período noturno serão analisadas pelos médicos plantonistas, sendo que as transfusões consideradas como não urgentes serão preparadas para ser realizada no dia seguinte. As requisições e amostras de reservas cirúrgicas eletivas devem ser encaminhadas ao hemocentro no máximo em até 15 horas do dia anterior da cirurgia, isso em dias de rotina normal. No final de semana, se a cirurgia, no final de semana não é aceito reservas, né, de cirurgia. Se a cirurgia é na segunda-feira, a requisição de transfusão deve chegar até sexta-feira. E essas solicitações elas podem ser realizadas com uma certa antecedência. Os dados da requisição de hemocomponentes eles devem ser idênticos aos rótulos da amostra de sangue que o acompanha. Então, no pedido e no tubo eu tenho que ter o nome completo do paciente, o número do prontuário, onde ele se encontra, a data e o nome de quem coletou. Esse requisito aqui de ter o nome, data e horário de quem coletou é obrigatório pela nossa legislação. Por quê? Porque eu preciso assegurar que o sangue contido dentro dessa amostra é realmente do paciente. Então eu preciso da identificação de quem coletou. Lembre-se que essa amostrinha não é um exame com resultado, ela vai implicar na disponibilização de uma transfusão. Que uma transfusão, se for realizada incompatível, eu tenho risco de morte. O transporte das amostras e dos hemocomponentes, elas devem ser realizados em maletas específicas para esse fim, com a identificação de substância biológica, né, da categoria B e não mais substância infecciosa. E lembrar que a maleta de hemocomponente é só para transportar hemocomponente e você deve ter ainda um registro de limpeza periódica dessa maleta. E a maleta de amostra deve estar identificado que é uma maleta específica para transporte de amostra e ela deve só transportar a amostra. Por quê? Porque eu posso contaminar o hemocomponente se eu transportar ele dentro de uma maleta de amostra. Tanto que eu preciso ter controle, inclusive de limpeza. Toda transfusão ela é precedida de alguns exames que eu chamo de exames pré-transfusionais. Que são esses exames? São a tipagem sanguínea, a ABO e a RHD de rotina, a pesquisa de anticorpos irregulares e uma prova de compatibilidade. Esses exames eles levam em média 1 hora para sua adequada realização. Aqui eu ilustro para vocês um modelo de compatibilidade ABO, né, para transfusão de concentrado de hemácia. No concentrado de hemácia, o que eu tenho? Muitas hemácias onde essas células possuem os antígenos. Então, para transfusão de concentrado de hemácia, a bolsa de tipo sanguíneo O é a mais compatível com todos os outros grupos sanguíneos. Vejam, o que não acontece com a transfusão de plasma ou plaquetas, onde o grupo sanguíneo AB é o mais compatível com todos os outros grupos sanguíneos. Então é importante que vocês saibam essas regras de compatibilidade, porque na hora de realizar uma transfusão você precisa saber se aquela bolsa é compatível com o paciente. Já a pesquisa de anticorpo irregular, que recebe a sigla de PAI, ela tem uma validade de 72 horas pela nossa legislação. O que isso significa? Que passado esse tempo eu preciso realizar esse teste novamente. Então, se o paciente tomou sangue ontem e vai receber hoje, eu posso usar a mesma amostra, porque ela está dentro da sua validade.
Porém, se passou de 72 horas que recebeu uma transfusão, nova amostra vai ser coletada e deve ser entregue para a agência transfusional para realizar compatibilidade com uma amostra nova. Por quê? Porque esse teste ele pesquisa anticorpos que são irregulares, ou seja, eu não espero que as pessoas tenham. Mas normalmente quando se há uma gestação ou uma transfusão anterior, pode existir uma aluminização, ou seja, esse paciente pode ter um anticorpo e agora não é mais qualquer bolsa que serve, agora eu preciso verificar, né, a compatibilidade para essa transfusão. Então, quando esse teste ele vem com resultado, né, quando a PAI está positiva, eu tenho, né, a gente brinca, uma panela de pressão e isso pode demorar. Por quê? Porque eu preciso agora identificar quem é esse anticorpo, e isso vai demorar horas porque eu preciso fazer exames complementares e de alta complexidade para achar quem é esse anticorpo, e depois que eu identifico quem é ele, eu preciso achar um componente igual. Eu preciso ter no meu estoque uma bolsa de sangue igual, com a configuração fenotípica igual do paciente. E muitas vezes eu posso não encontrar e esse paciente entrar em bloqueio transfusional. Aqui é para ilustrar que para eu ter disponível esse hemocomponente para fazer a transfusão, lembrando do ciclo do sangue, eu preciso ter um doador. Aqui é para plantar a sementinha em vocês de que nós, enquanto profissionais da saúde, temos a obrigação de lembrar as pessoas desse ato voluntário, desse ato altruísta, de amor ao próximo. Por quê? Porque aquele sangue que ele doa aqui, que ele nem sabe quem vai receber, ele salva a vida de alguém lá na ponta do hospital. Então eu preciso ter doadores para eu ter o produto ofertado no momento de urgência e emergência. Então aqui eu chamo a atenção porque o sangue não é algo que é comprado, eu não posso obrigar ninguém a vir doar. A pessoa tem que vir de livre e espontânea vontade, porque elas têm a missão de ajudar alguém, que muitas vezes ela nem sabe quem é. E eu preciso ter doadores, porque o meu estoque precisa estar, eu preciso ter bolsas no estoque para as urgências e emergências. Aqui eu mostro para vocês que aquela bolsa de sangue doada, ela vai ser fracionada. Então tem um laboratório que é chamado de produção de hemocomponentes, no qual aquela bolsa ela é centrifugada, então é um processo físico de centrifugação, no qual a hemácia, pela sua densidade, ela se deposita no fundo. E eu consigo separar o concentrado de hemácia do plasma rico em plaquetas no primeiro momento. Aí eu faço uma nova centrifugação e o plasma eu consigo fracionar o concentrado de plaquetas. Esse plasma ainda pode ser congelado, depois descongelado para eu obter uma fração insolúvel no descongelamento, que eu chamo de crioprecipitado. Cada hemocomponente tem uma função específica na transfusão e vai ser indicado dependendo do que o paciente tiver. Esse plasma ainda que não virou um hemocomponente, ele pode ir para uma indústria e aí, através de processos físico-químicos, ele vai dar origem aos hemoderivados. Quem são os hemoderivados? Os hemoderivados são a albumina, são os frasquinhos que normalmente vêm pela farmácia. Por quê? Porque agora ele virou um medicamento, tá? Então, aqui eu tenho processos físico-químicos que inclusive inativam patógenos. Olha os fatores de coagulação aqui. Então, hoje, hemofílico toma fator de coagulação, onde ele tem um volume pequeno para uma grande quantidade de fator. Então, hoje eu não uso mais hemocomponente. Os hemocomponentes, que são o objeto dessa aula, eles estão ilustrados aqui, a foto de cada um deles. Então, o concentrado de hemácia, o plasma fresco congelado, o crioprecipitado e o concentrado de plaquetas. O concentrado de hemácia, o nome já diz, é uma bolsa, então que ela fica com essa cor, esse aspecto, ela é viscosa. Por quê? Porque as células, a massa eritrocitária está aqui. Ela tem normalmente um hematócrito alto, porque ela é concentrada, tem uma validade que vai de 35 até 42 dias, dependendo do anticoagulante que está aqui dentro, e ela deve ser armazenada em geladeira, mas é uma geladeira específica para hemocomponente.
tá? O plasma fica congelado a -30. E se ele ficar nessa temperatura, eu posso ter então 2 anos de validade, tá? Então não é um componente que falta muito. E o crio precipitado, ele acompanha, como ele é derivado do plasma, ele acompanha os 2 anos de validade também congelado. Esses 2 hemocomponentes, quando são solicitados para transfusão, eu preciso descongelar. Então é um hemocomponente que é difícil ter de extrema urgência, tá? Porém, eu preciso nesse momento que a enfermagem, quando for fazer a administração tanto do plasma quanto do crio, avise qual é o horário que vai receber, porque a partir do momento que eu descongelo, eu tenho tempo para fazer a infusão, para não perder os componentes aqui dentro. E a plaqueta, ela fica a temperatura ambiente, de 22 mais ou menos 2, sobre agitação constante. Notem aqui que a validade dela é de apenas 5 dias. Então é um hemocomponente que falta muito, eu preciso ter todo dia esse produto no serviço, porque ele é indispensável para alguns pacientes oncohematológicos e para pacientes de quimioterapia e até nos transplantes, que precisam fazer a transfusão dessa bolsa, desse hemocomponente em especial, e que eu tenho pouco dia para disponibilizar, pouco dia de validade. Se a gente pensar que eu tenho 2 dias aproximadamente para liberar os exames para essa bolsa estar disponível para ser utilizada, eu fico com apenas 3 dias para usar esse produto. Então hoje é um componente que eu preciso estar sempre lembrando, e ele pode ser realizado doação por aféres e não só o sangue total. A doação por aféres, ela faz uma bolsa um pouco maior, com um volume maior, no qual eu uso uma única bolsa para o paciente com unidade terapêutica de transfusão. Já essa bolsinha aqui, eu preciso usar uma dela a cada 10 kg de peso do paciente. Os principais cuidados para a instalação do sangue. Então, lembrando que o hemocomponente é um produto de origem humana, nós não temos substituto para ele, apesar de toda a tecnologia, e eu preciso manter todas as normas de biossegurança para manipulá-lo, porque eu posso contaminar. Então, usar os aventais, as luvas, os EPIs de uma maneira geral, são importantes para que esse produto se mantenha na esterilidade. Vai checar, alguns cuidados pré-transfusionais, você vai checar a prescrição, ver o que está prescrito, a quantidade, o tempo que esse hemocomponente tem para ser infundido, vai verificar os sinais vitais, porque dependendo de algumas alterações, o médico vai precisar autorizar por escrito. Se o paciente estiver com febre, então eu preciso que o médico aí autorize essa transfusão, se vai transfundir com febre. Se eu tenho uma alteração de pressão, tudo isso tem que ser avaliado anteriormente da transfusão. E precisa deixar funcionado o acesso venoso, principalmente com solução fisiológica, porque o hemocomponente ele não pode ficar muito tempo fora do seu acondicionamento. Então, quando eu levo a bolsa para fazer a infusão, todos esses itens aqui já devem ter sido verificados. Aqui é uma bolsa, com um rótulo, uma etiqueta aqui com a identificação do paciente, onde vocês vão verificar principalmente as informações com o pedido de transfusão e com a prescrição médica. Então tem o número da bolsa, o grupo sanguíneo, a validade, qual é o hemocomponente, a sorologia, vai checar o nome do paciente, o grupo sanguíneo do paciente, o número da bolsa. Por quê? Porque eu preciso garantir que esse hemocomponente vá para o seu destino correto. Então a pessoa que foi preparada essa bolsa é a pessoa que vai receber essa bolsa. Ainda eu preciso checar o aspecto da bolsa. Então checar principalmente presença de bolhas, de coágulos, de hemólise ou turvação. Por quê? Porque se eu observar qualquer uma dessas características aqui, eu posso ter um hemocomponente que não está adequado para transfusão, ele pode estar contaminado. Então é importante que, se você observar isso na bolsa a ser transfundida, que isso seja notificado para o hemocentro ou para a agência transfusional que preparou esse hemocomponente.
Então vamos lá, o que é preciso ser checado? Quais são os dados? Então você vai conferir os rótulos dos hemocomponentes com os dados do prontuário e prescrição, vai checar o nome e sobrenome do paciente, a enfermaria, o leito, se tiver internado, número do prontuário ou RG, algo que identifique aquela pessoa, a data de coleta e vencimento do hemocomponente, o grupo sanguíneo ABO e RHD do receptor com os dados da bolsa, o número de identificação da bolsa, a conclusão da prova de compatibilidade, se a sorologia está com resultado negativo, se foi realizado, a data e o envio então desse hemocomponente. Essa etiqueta que acompanha a bolsa, ela deve permanecer afixada até o final da transfusão. Por quê? Porque é um meio de eu saber se aquela bolsa era para aquele paciente mesmo. E eu posso querer checar isso a qualquer momento, tá? Também preciso disponibilizar um equipo que é específico para transfusão. Então, o equipo um equipo que é disponível para transfusão. Então, cada bolsa de concentrado de hemácia vai receber um equipo para fazer a transfusão. Então, a identificação na beira-leito com o paciente, a gente chama de identificação positiva. E ela é muito importante para que eu destine a bolsa para quem realmente ela foi preparada. Então, a checagem positiva é normalmente você perguntar para o paciente o nome dele completo. Se ele não tiver disponibilidade, de responder, não tiver contactante, aí a gente pergunta para o acompanhante. Se não tiver acompanhante, eu preciso de algumas normas que o hospital determinou, mediante a segurança do paciente, como uma pulseirinha, algo para poder fazer essa checagem. Tenho que conferir se aquela bolsa foi para aquele paciente mesmo e se o número da bolsa é o que está ali na bolsa mesmo. Se eu fizer essa regra de 3 checagens, que a gente chama de identificação positiva, muito provavelmente eu vou ter uma transfusão com uma segurança garantida. Você vai preencher então no momento de instalar a transfusão, você vai preencher nessa etiqueta o seu nome, a data e o início da transfusão. Vai então pegar o equipo específico para ser utilizado na transfusão, vai testar a roldana para ver se ele abre e fecha com facilidade. Se atentem nessa foto que a gente nunca põe a bolsa em cima de qualquer bancada. Ela está dentro de uma bandeja que foi limpa, tá? Para que ela não se contamine. Eu vou abrir então o dispositivo, que a bolsa, ela vem lacrada. Você tem 2 dispositivos, se tiver problema com um, pode utilizar o outro. Vai fazer então a instalação do equipo na bolsa com um movimento firme para não perfurar. Você vai então conectar o equipo na bolsa. Vai preencher todo esse equipo com o sangue, apertando aqui uma das câmaras e deixando a ponta do equipo tampada até o final, tá? Você pode ver que ela fica até o final. Você vai só abrir essa pontinha a hora que você for fazer a instalação da transfusão no paciente, que já vai estar com o acesso venoso, e você vai então desligar o soro fisiológico e ligar a bolsa de hemocomponente. Se o paciente tiver algum problema e não puder receber a bolsa, você vai devolver ela para o serviço de hemoterapia, porque ela não pode permanecer fora daquela geladeira específica lá do hemocentro ou da agência transfusional por mais de 30 minutos. O tempo de infusão, quanto tempo pode correr cada hemocomponente? Então, o concentrado de hemácia pode correr em até 4 horas. Concentrado de plaqueta, ele corre aberto, em no máximo 1 hora. O plasma fresco congelado também no máximo em 1 hora. E o crio precipitado aberto em no máximo 30 minutos. Vocês veem a importância de avisar quando for transfundir esses hemocomponentes do hemocentro? Porque o plasma e o crio precipitado ficam congelados, eu descongelo. O tempo que eu descongelo, eu preciso depois em até, nesse tempo fazer a transfusão para não perder a eficácia transfusional. E a plaqueta, por quê? Como ela fica sob agitação, se eu tiro desse equipamento, eu tenho esse tempo para correr, porque senão ela vai se agregar e vai perder a sua função também.
Os concentrados de hemácias não devem receber nenhum tipo de aquecimento, então a transfusão dele é geladinho, se ele sai da geladeira já vai para a transfusão, já vai, não pode aquecer. Nenhum medicamento também pode ser adicionado no hemocomponente na mesma linha venosa, com exceção do cloreto de sódio, ou seja, da solução fisiológica, só que isso em casos excepcionais autorizados pelo médico. Vai permanecer durante a transfusão os primeiros 15 minutos após o início, observando periodicamente o paciente até o final da transfusão, anotando tudo no prontuário. Por que é importante esses minutos de observação quando você instala o hemocomponente? Porque se ele tiver aquela reação hemolítica aguda, é o tempo no qual o paciente já apresenta um sintoma e você já desliga essa transfusão. Então, eu vou evitar consequências, principalmente de desfechos ruins de uma transfusão sanguínea. Ao terminar a transfusão, você vai verificar novamente os sinais vitais, compará-los com o início da transfusão, vai observar, por um tempo ainda, possíveis reações adversas e tudo anotar no prontuário. Você vai anotar o número da bolsa que foi transfundida, a data, o horário, quais eram os sinais vitais pré, os sinais vitais pós, como é que foi a evolução dessa transfusão. Por quê? Porque se você suspeitar de uma reação transfusional, você precisa notificar. É a notificação compulsória. Então, o que você vai fazer quando você se deparar com uma possível reação transfusional? Primeira coisa, suspender a infusão do sangue. Normalmente, a gente fecha a roldana e abre a solução fisiológica. Vai examinar cuidadosamente todas as etiquetas, os registros, vai conferir se aquela bolsa era daquele paciente mesmo. Vai avisar imediatamente o médico e a agência transfusional que preparou esse hemocomponente, hidratando o paciente, monitorando os sinais vitais. Vai devolver a bolsa de sangue e colher amostras do paciente para um novo estudo, para repetir os exames, para saber que tipo de reação foi. Lembrando de registrar tudo no prontuário. Por quê? Porque a reação transfusional muitas vezes ela é de descarte, então eu preciso checar registros prévios, preciso realizar os exames para confirmar essa reação transfusional. E se as coisas não estiverem anotadas, a gente não consegue muitas vezes comprovar a reação transfusional. E lembre-se, a melhor transfusão é aquela que foi evitada, mas a que tiver que ser feita deverá ser sempre a melhor. Então eu conto com a ajuda de vocês para que a gente faça a melhor transfusão. Muito obrigada!